Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, quem fala é o pastor Cláudio, tem uma palavra de Deus para o seu coração. E sabendo disso, convido você para ficar até o final, porque eu tenho certeza que esses exemplos que eu vou dar aqui para você, você vai levar para a sua vida. Você vai ser impulsionado na sua vida espiritual. Então, para você entender isso, fique comigo até o final. Já vai se inscrever nesse canal, compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas também entendam algumas questões que há na palavra de Deus e talvez você não tenha esse entendimento, mas eu quero te mostrar isso aqui hoje. Porque alguma coisa que acontece na palavra de Deus antigamente é tão importante para hoje a gente não cair nos mesmos erros. Eu quero falar com você hoje o que é que Jesus escreveu no chão. A Bíblia fala lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11, que Jesus se inclinou quando ele foi posto à prova. Eles estavam testando Jesus sabia que aquilo era um teste e os fariseus estavam tentando levar ele a falar alguma coisa errada que iria contra a lei de Moisés e também contra a lei do Império Romano, que estava ali instalado ali em Jerusalém, ali em Israel, era o Império dominante. Então eu queria ver com vocês alguns pontos que levaram ali Jesus a tomar essa atitude com muita sabedoria e trazer ali um grande final para esta mulher. Eu queria meditar com isso sobre você neste dia, tá bom? Vamos lá então. O que Jesus escreveu no chão? Nós podemos apontar 4 questões fundamentais, o que levou Jesus a fazer aquele ato de se abaixar e escrever no chão. Os escribas e fariseus estavam exigindo que Jesus sentenciasse uma mulher que foi apanhada em ato de adultério, e conforme ensinado em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, que diz assim: se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Então essa era a lei que estava sendo colocada ali para que Jesus pudesse ser posto à prova. A Bíblia observa que eles alteraram um pouco a lei. Eles manipularam um pouco a lei, tirando alguns conteúdos que eram importantes. A lei exigia que a lei fosse aplicada em ambas as partes e não apenas em uma parte. Olha só como é que Jesus estava sendo colocado à prova naquele momento. E Jesus conhecia isso porque foi ele que escreveu essa lei. Se você voltar um pouquinho lá atrás, daqui a pouco vai chegar lá, foi ele que escreveu isso lá no Sinai. Então vamos ver aqui, ó. 1. Os fariseus estavam testando Jesus para tirar algo de errado da sua boca. Então eles queriam ter com o que julgar a Jesus naquele momento que foi apanhada aquela mulher no ato de adultério. Ele queria que Jesus condenasse aquela mulher ou absolvesse aquela mulher. Olha só. Os fariseus queriam um motivo para estar ali mandando prender Jesus. E olha só, se Jesus tivesse mandado apedrejar aquela mulher, eles o acusariam de hipócrita, porque ele pregava o amor e a misericórdia e estava indo contra os seus princípios. E também poderiam acusar de estar desobedecendo o Império Romano que estava naquela província ali em Israel, porque apenas o Império Romano ali que estava ali, os governantes, os responsáveis poderiam mandar executar alguém, quem quer que fosse. Então eles queriam tentar pegar Jesus de todas as maneiras, todas as estratégias que eles poderiam estar usando para tentar matar Jesus. E se Jesus dissesse para não apedrejem, ele estaria sendo acusado de violar a lei mosaica, a lei de Moisés, a lei que foi escrita por Deus no Sinai. Estaria sendo acusado de quebrar aquela lei mosaica. Estariam ali prendendo também a Cristo, acusando ele de ser um charlatão, de ser uma pessoa não cumpridora da lei. Jesus, percebendo isso, ele se abaixou e começou a escrever no chão. Vamos lá para o 2? Aí eu consigo aprender algumas coisas, meus amados irmãos. Jesus conhecia a intenção que havia no coração daqueles homens. Jesus conhece a intenção que há no nosso coração quando você se dispõe a realizar a obra dele. Ele conhece o que há de intenção no seu coração. Ele sabe o que está te movendo, qual que é a sua intenção. Eu tenho certeza que se o seu coração estiver voltado para a obra de Deus,
em ganhar almas, em realizar o ID de Jesus, o que Ele nos mandou fazer, certamente você vai ser bem sucedido. Ele conhece o que está no seu coração. Diferente daqueles homens fariseus que o Senhor conhecia o coração, mas queriam apanhar Jesus em alguma armadilha. Hoje nós podemos ver que há várias armadilhas espalhadas por aí, e se você não tiver um conhecimento bíblico, um conhecimento espiritual, uma experiência profunda em relacionamento com Deus, você infelizmente cai nessas armadilhas que são aí geradas até dentro da própria palavra de Deus. Esses homens estavam usando o Antigo Testamento, a lei, que eles conheciam profundamente, para tentar pegar Jesus nesse erro. Percebendo o truque deles, Jesus se abaixou e escreveu no chão. Lá no versículo 7 diz assim: eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele que de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Mas eu te falo, o que Jesus estava escrevendo no chão? Você pode imaginar assim, Jesus estava ignorando aqueles homens. Ou então Jesus estava ganhando tempo para pensar. Não, Jesus não estava ignorando e nem tendo tempo para pensar. Ele estava cumprindo uma palavra de Deus para que a intenção do coração daqueles fariseus pudessem ser reveladas. Ele estava ali forçando naqueles homens um exame de consciência. Eles estavam ali manipulando, adulterando as Escrituras para que pudessem prender a Jesus. Sim, lá no ponto 13 diz assim: Jesus mostra a verdadeira corrupção entre os fariseus presentes ali. Ele mostrou que realmente estava acontecendo de verdadeiro no coração daqueles homens. Havia uma corrupção. Eles estavam ali perante uma palavra escrita, que era a lei de Moisés, mas não perceberam que estava de frente da palavra viva. A palavra viva que era Cristo, que estava ali sendo acusado. Eles não conseguiram ter esta correlação, essa interpretação bíblica, porque estavam cegos. Porque estavam vendo apenas o que os seus olhos podiam ver e não deram ouvidos à voz de Deus. Isso aí é algo comum para quem não conhece a Escritura ou quer interpretar as Escrituras do modo que bem entende. Infelizmente é assim, meus irmãos. Infelizmente. O que Jesus poderia estar escrevendo ali naquele chão, talvez era o nome daquelas pessoas, ou talvez os seus pecados. Ele estava ali anotando ali o pecado e o nome de cada pessoa ali presente. Estava fazendo ali talvez uma lista com o nome e os pecados correspondentes. Mas foram presos por Jesus, foram pegos por Jesus. Eles foram embora envergonhados e frustrados, porque Deus sabia o que estava em seu coração. Jesus sabia o que estava ali no seu coração. Jesus, ele é o autor que escreve e ele próprio cumpre a lei. Ele estava ali cumprindo a lei que traria o homem de volta a Deus. Estava ali pagando pelo preço dos pecados daqueles homens. Em outras palavras, o mesmo dedo que havia escrito a lei naquela época, lá no Sinai, era o dedo que estava escrevendo no chão agora. Era a mesma mão que estava escrevendo ali nas tábuas da lei. A Bíblia fala lá no livro de Êxodo, Deuteronômio, que o Senhor com o próprio dedo escreveu as tábuas da lei ali e entregou a Moisés. Naquele momento, Jesus, que era a mesma mão de Deus, estava ali escrevendo os seus pecados e as suas falhas no chão ali naquele momento. Portanto, ele sendo o autor da lei, ele também pode ser o intérprete. Ele vai interpretar a lei e executá-la adequadamente, e ele vai dar a sentença de misericórdia para aquela mulher. Ele usou de misericórdia para aquela mulher. A lei, eles trouxeram uma palavra adulterada. Jesus transformou aquele teste num momento de salvação. Ele se compadeceu daquela mulher. Certamente aquela mulher se arrependeu profundamente de ter feito aquilo, e ao conhecer a Cristo, ela não sendo acusada pela lei, ela foi absolvida pela graça que estava perante ela ali. E além disso, sendo ele que logo em seguida, mais para frente, iria receber ali a penalidade dos pecados daquela mulher, ele tinha todo o direito de estender a graça e misericórdia a ela. Jesus é o único que pode julgar os corações, meus irmãos. Eu queria encerrar também
dizendo o que o profeta Jeremias havia escrito, e certamente Jesus estava colocando ali em prática. No livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 13, está escrito assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Quando aqueles homens voltaram-se e as suas pedras caíram no chão, eles fizeram um exame de consciência. Eles entenderam que eles estavam abandonando realmente o verdadeiro Deus. Olha só, amados, quando nós somos colocados à prova, nós precisamos entender que há um princípio bíblico. Quando nós somos colocados, somos testados, estamos passando por uma aprovação e ela vem da parte de Deus. E nós precisamos entender que aquilo é algo benéfico para nós, por mais difícil que seja entender naquele momento. Então eu queria falar com vocês, tenham um entendimento bíblico, entendam a palavra de Deus, procurem estudar a palavra de Deus. Eu vou deixar para vocês aqui nos comentários um curso de teologia para que você possa estar adquirindo, não é caro, e estudar. Eu avaliei, pesquisei sobre esse professor, ele é um teólogo, ele é servo de Deus também, ele vai estar te dando todas as orientações para você estudar a palavra de Deus, para você também colocar em prática aquilo para que você possa vivenciar a Bíblia, não apenas usá-la como argumentos, para você usar a sua experiência. Então vou deixar esse curso aqui no final, aqui nos comentários e na descrição, para que você possa aí adquirir. Pode dividir no cartão, como você quiser, mas adquira ela, vai ser de muita ajuda para você, tá bom? Eu acho que eu consegui passar o que eu queria. Se você ainda não é nosso inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe, deixe o seu gostei para que mais pessoas possam entender e ouvir esta palavra, tá bom? Espero que você tenha gostado, que isso possa abençoar grandemente, em nome de Jesus.